Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma exploração aprofundada. Hoje o nosso foco é um texto bíblico, assim, bem intrigante, Gênesis, capítulo 10, conhecido como a Tabela das Nações. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando anotações e comentários de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a Roma e a NAEA, que olham com lupa para esse capítulo. A nossa missão aqui é tentar entender como esse registro antigo não só listou povos e lugares, mas, como ele construiu uma visão de mundo específica depois do dilúvio, sabe? Pelo menos na perspectiva dos autores originais. Vamos tentar descobrir os detalhes, né? Aquelas ideias que talvez passem despercebidas. Que tal a gente começar a desmembrar essa estrutura? Certo. Gênesis 10, então, se apresenta como o registro das gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. O texto diz que deles veio toda a humanidade que repovoou a terra depois do dilúvio. Basicamente, é uma genealogia que se expande, né? Vira geografia, etnicidade. Exatamente. E olha, o significado disso no mundo antigo era enorme. Documentos assim eram raros, ambiciosos até, tentavam organizar todo o universo conhecido de povos, de terras, conectando tudo a uma origem comum. E dentro da narrativa maior de Gênesis, isso serve como prova do cumprimento da ordem divina, né? Aquela de multiplicar e encher a terra. Uma coisa fascinante que as fontes destacam é a recorrência do número 70, ou algo perto disso, quando você conta os povos listados. No Antigo Oriente Próximo, 70 não era só um número, entende? Frequentemente simbolizava totalidade, completude. Então Gênesis 10 talvez não seja só uma lista, mas uma declaração tipo, olha, este é um quadro completo da humanidade conhecida por nós. Interessante essa ideia da totalidade simbólica. Faz sentido. Vamos então seguir a ordem do texto, começando com a linhagem de Jafé, lá nos versículos 2 a 5. São mencionados filhos como Gomer, Magog, Madai, Javã e netos também associados a eles. O texto fala que destes foram separadas as ilhas das nações em suas terras. Onde as nossas fontes localizam esses grupos, mais ou menos? As bíblias de estudo, elas associam, assim, predominantemente os descendentes de Jafé às regiões ao norte e a oeste da área central da narrativa, que é Israel. Pensa nas costas e ilhas do Mar Mediterrâneo, Chipre, que é Quitim, talvez Creta, outras áreas ali do Mar Egeu, e também regiões da Ásia Menor, onde hoje é Turquia, talvez se estendendo até para a Europa. Os mapas nessas fontes ajudam a visualizar essa distribuição mais periférica em relação ao centro. Se a gente conecta isso ao quadro geral, esses grupos são vistos como os mais distantes, né? Geograficamente, talvez até culturalmente, do foco principal que vai se desenvolver com Sem. Entendi. Faz sentido eles representarem as bordas do mundo conhecido para o autor. Mas é curioso, né? Comparada com as outras duas, a seção de Jafé parece um pouco mais concisa. As fontes comentam por quê? É uma boa observação. Olha, embora as fontes não deem uma única razão assim fechada, a interpretação que mais aparece sugere que essa concisão reflete o foco teológico da narrativa de Gênesis. Como a história vai se concentrar na linhagem de Sem para a promessa abraâmica, e a de Cã vai ter um papel importante, muitas vezes de oposição na terra de Canaã e nas primeiras civilizações, Jafé acaba representando os povos mais distantes, menos envolvidos diretamente no drama central que vem por aí. A lista cumpre a função de incluí-los, né, no quadro geral da humanidade pós-dilúvio, mas sem tanto detalhe quanto as linhagens que têm mais relevância imediata para a história de Israel. Compreensível. Ok. Seguindo adiante, então, chegamos na linhagem de Cã. Essa ocupa uma parte bem maior do capítulo, do versículo 6 até o 20. Os filhos diretos são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E a gente nota logo que tem mais detalhe aqui, especialmente sobre um personagem chamado Nimrod e uma lista longa de povos cananeus. Sim, a atenção aqui aumenta. A linha de Cuxi, que inclui nomes como Sebá e Avilá, geralmente é ligada pelas fontes a regiões ao sul. Pensa na Núbia, ao sul do Egito, partes da Península Arábica, talvez Etiópia.
Mas o ponto que realmente, assim, salta aos olhos e que as bíblias de estudo exploram bastante é a figura de Nimrod, um descendente de Cuxi. Ah, Nimrod. Esse nome sempre chama atenção ali nos versículos 8 a 12. O texto diz que ele começou a ser poderoso na terra e era um valente caçador diante do Senhor. Ele é acreditado como o fundador do primeiro reino em Sinar, com cidades como Babel, Ereque, Acade, e depois expandindo para a Síria, construindo Nínive. O que as fontes destacam sobre o papel dele aqui nesse ponto inicial da história pós-dilúvio? Nimrod é apresentado quase como um arquétipo, sabe? Ele representa o início da civilização urbana centralizada, do poder imperial na Mesopotâmia. As fontes sugerem que ele não é só um personagem histórico perdido, mas talvez a personificação das primeiras grandes ambições humanas de construir reinos, cidades poderosas. E a menção explícita a Babel é crucial, porque conecta ele direto à narrativa da Torre de Babel em Gênesis 11, que trata justamente da arrogância humana, da tentativa de centralização que Deus frustra. Por isso, muitas interpretações nas notas veem Nimrod e o poder dele de forma ambígua, talvez até negativa. Um símbolo daquela força e organização humana que pode, facilmente se voltar contra a ordem divina. Então, essa figura de Nimrod, vindo da linhagem de Cã, associado a Babel, parece carregar uma tensão teológica intencional, contrastando com o que virá pela linhagem de Sem. Exatamente. Essa tensão é um ponto que os comentários ressaltam bastante. Nimrod representa um tipo de poder e realização mundana, construção de impérios, caça, domínio, que, embora possa ser visto como uma forma de cumprir o mandato de dominar a terra, também carrega as sementes da rebelião que a gente vê em Babel. Isso estabelece um contraste interessante com a linhagem de Sem, de onde virá a promessa divina, focada não em poder imperial, mas em fé, em relacionamento com Deus. A localização de Nimrod na linhagem de Cã, que também inclui Canaã, o futuro antagonista de Israel, e Misraim, o Egito, outro poder com quem Israel terá relações complexas, parece sim teologicamente significativa. Falando em Misraim, os versículos 13 e 14 mencionam ele junto com vários povos descendentes. As notas confirmam que Misraim é, de fato, o nome hebraico para o Egito, né? E destacam a origem dos filisteus a partir dessa linha também. Correto. Misraim é sinônimo de Egito nas escrituras hebraicas. A lista dos descendentes provavelmente se refere a diferentes grupos étnicos ou regiões dentro ou ao redor da esfera de influência egípcia. A menção aos filisteus que teriam saído dos Casluim, um desses grupos descendentes de Misraim, é particularmente importante, porque eles vão se tornar um povo costeiro proeminente e um adversário frequente de Israel nas narrativas seguintes, como nos livros de Samuel, de Reis. A origem deles é traçada aqui, na linhagem de Cã. E a última ramificação de Cã mencionada é Canaã, detalhada lá nos versículos 15 a 19. A lista é bem específica. Sidom, Et, os hititas, aí vem os jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, vários outros. O texto chega até a delimitar geograficamente o território cananeu, mencionando cidades conhecidas como Sidom, Gaza, Sodoma e Gomorra. Essa seção sobre Canaã é, absolutamente crucial para entender o resto do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia e grande parte da história de Israel depois. Canaã é precisamente a terra que vai ser prometida por Deus aos descendentes de Abraão, que virá da linhagem de Sem. Ao listar detalhadamente os povos que já moravam lá e descrever as fronteiras, Gênesis 10 está estabelecendo o cenário geográfico e, mais importante, o cenário teológico. Esses são os povos com quem Israel terá interações complexas, conflito, coexistência, a questão da posse da terra. A menção a Sodoma e Gomorra também já é um prenúncio, dos eventos dramáticos que vão acontecer naquela região mais para frente em Gênesis. Fica bem claro como essa seção prepara o terreno. Isso nos leva, então, à terceira e última linhagem, a de Sem, que cobre os versículos 21 a 31. Sem é apresentado como pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, Seus filhos incluem Elão,
Ashur, Arfaxade, Lude e Arã. A linha de Arfaxade aqui continua, levando a Éber. E aqui a gente chega na linhagem que vai se tornar o foco central da narrativa bíblica. Os nomes associados a Sem apontam para regiões principalmente na Mesopotâmia, como Assur, a Síria, e Arfaxade, talvez ligado aos caldeus, e também Elão, a leste da Mesopotâmia, e Arã, Síria. Mas a chave está em Arfaxade, que leva a Éber. A ênfase em Éber é muito significativa. Um ponto forte nos comentários das Bíblias de estudo é a alta probabilidade de que o próprio termo hebreu, usado depois para descrever o povo de Israel, derive diretamente do nome de Éber. Assim, Gênesis 10 marca aqui a origem ancestral do povo hebreu, traçando a linhagem da promessa através de Sem. Essa conexão Éber-hebreu é fundamental mesmo. E dentro dessa linha, o versículo 25 menciona 2 filhos de Éber, Peleg e Joctã. E tem um detalhe curioso sobre Peleg. Diz que o nome dele significa divisão, porque em seus dias a terra foi repartida. Como é que as fontes interpretam essa repartição? O que seria isso? Essa é uma nota intrigante no texto, né? As fontes exploram principalmente 2 possibilidades para essa divisão nos dias de Peleg. A interpretação mais comum conecta isso direto ao evento da Torre de Babel, narrado logo em seguida em Gênesis 11, que resultou na dispersão da humanidade, na confusão das línguas. O nome Peleg, divisão, funcionaria como um marcador temporal, ligando a genealogia à narrativa da dispersão. Outra visão, talvez complementar, é que poderia se referir a uma divisão mais ampla de territórios entre clãs ou talvez a eventos políticos específicos de fragmentação na Mesopotâmia antiga. De qualquer forma, ressalta como o autor bíblico tece conexões, entre genealogia, significado dos nomes e eventos cruciais históricos ou teológicos que moldaram o mundo. E sobre Joctã, o irmão de Peleg? O texto lista um número considerável de filhos para ele, lá nos versículos 26 a 29. Nomes como Ofir, Sabá, Avilá aparecem aqui, onde essa ramificação dos semitas se estabeleceu. A linhagem de Joctã parece ter sido bem prolífica. O texto indica que os descendentes dele habitaram uma região que ia de Mesa até Sefar, a região montanhosa do Oriente. A interpretação que predomina nas notas associa essa área à parte sul e sudoeste da Península Arábica. Muitos dos nomes listados parecem corresponder a tribos ou localidades árabes conhecidas em períodos posteriores. É interessante notar a presença de nomes como Ofir, que ficaria famoso na Bíblia pelo ouro, e Sabá, possivelmente relacionado ao reino de Sabá, da rainha de Sabá. Também chama atenção o nome Avilá, que já apareceu na linhagem de Cuxi, descendente de Cã. Certo. Avilá aparece nas 2 linhagens, Cã e Sem. Isso sugere alguma coisa sobre a fluidez dos nomes geográficos ou étnicos na época, segundo as fontes? Exatamente. Essa aparente sobreposição de nomes como Avilá é algo que as fontes comentam. Isso pode indicar algumas coisas. Talvez fossem nomes de regiões amplas, cujos limites eram fluidos ou disputados. Talvez diferentes grupos usassem o mesmo nome em épocas distintas. Ou pode refletir a complexidade de rastrear origens num passado distante, onde as relações entre grupos eram mais emaranhadas do que uma lista linear consegue capturar. Isso nos lembra que Gênesis 10, embora seja sistemático, está lidando com tradições antigas sobre origens, não com dados geográficos precisos do século XXI. A linhagem de Joctã, de qualquer forma, representa uma importante ramificação dos povos semitas estabelecida na Arábia. Ufa! Percorremos então as 3 grandes linhagens. Jafé ao norte e oeste, nas bordas do mundo conhecido. Cã ao sul, África, Arábia e também em áreas cruciais como Canaã e Mesopotâmia, com Nimrod, e Sem, principalmente na Mesopotâmia e Arábia, com a linhagem-chave que leva a Éber e, eventualmente, a Abraão. O capítulo termina no versículo 32, reafirmando: estas são as famílias dos filhos de Noé, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Recapitulando, então, assim, qual é a grande mensagem, o propósito final dessa tabela das nações, de acordo com as nossas fontes? Olha, as Bíblias de estudo,
elas convergem em que o propósito primário de Gênesis 10 não é ser um atlas etnográfico moderno ou cientificamente exato. É, fundamentalmente, apresentar uma visão de mundo organizada sob a perspectiva dos antigos israelitas. O capítulo faz duas coisas importantes ao mesmo tempo. Primeiro, ele traça toda a humanidade conhecida de volta a uma única origem familiar, Noé e seus filhos, reforçando a unidade essencial de todos os povos como parte da mesma criação divina, sobreviventes do dilúvio. Segundo, ele explica a diversidade observada de povos, línguas, territórios, como resultado de uma dispersão ordenada ou permitida por Deus, estabelecendo o cenário para o mundo como ele era conhecido. E, teologicamente, ele prepara o palco de forma magistral para o que vem a seguir. A escolha divina de uma linhagem específica dentro desse quadro universal há de Sem, através de Abraão, para um relacionamento especial, uma aliança e para ser um canal de bênção para todas essas famílias da Terra. Se a gente conecta isso ao quadro geral, Gênesis 10 é a ponte vital entre a história universal da criação e do dilúvio, lá em Gênesis 1 a 9, e a história particular da redenção através de Israel, que começa em Gênesis 12. E não podemos esquecer aquele detalhe do número 70, que frequentemente aparece nessas listas. Como a gente viu, no pensamento antigo isso não era só um número, mas um símbolo de totalidade, sugerindo que o texto buscava apresentar um quadro completo da humanidade conhecida. Foi realmente uma exploração muito esclarecedora desta antiga tabela das nações. Vimos como ela mapeia a dispersão da humanidade pós-dilúvio através dos filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem, cobrindo um panorama geográfico vasto, conhecido na antiguidade. Destacamos figuras complexas como Nimrud, né? O arquétipo do construtor de impérios, e sublinhamos a importância teológica da linhagem de Sem e Éber como ancestral do povo hebreu. É fascinante ver essa combinação de genealogia, geografia antiga e afirmações teológicas profundas num único capítulo. Sem dúvida. E talvez uma reflexão final que esse material nos deixa seja esta. Ao observar como este texto antigo se esforça para mapear e conectar todos os povos conhecidos a uma única origem familiar, como essa abordagem se compara ou contrasta com as nossas compreensões modernas sobre origens humanas, genética, migrações, a diversidade cultural que a gente vê hoje. E no nível mais profundo, que necessidade humana fundamental essa prática de mapear nossas origens, de traçar genealogias, contar histórias fundacionais, entender de onde viemos e como nos relacionamos com os outros parece satisfazer em diferentes culturas e ao longo da história. Algo que ressoa até hoje, né? Essa busca por pertencimento e compreensão do nosso lugar no grande mosaico humano.